Sócrates, Platão e Aristóteles. O que você precisa entender sobre cada filósofo da prática da educação física? Primeiro, vamos citar aqui Sócrates. Sócrates defendia a parte do conhecimento, a parte da reflexão do corpo, ou seja, a pessoa está lá fazendo um exercício físico, uma atividade física. Quando ela começar a fazer um treinamento de alta intensidade, que ela tem que se questionar. Para pensar, ela tem que se questionar. Por que eu tenho que fazer um aquecimento antes de fazer uma atividade intensa? Por que eu tenho que fazer um exercício de alta intensidade? Por que os músculos são definidos depois de muito tempo durante um treino? Isso são reflexões. Isso são a ideia do que o Sócrates, o filósofo Sócrates, falava no tempo do que ele acreditava. Então, no tempo de Sócrates, tudo era a base da reflexão, tudo era a base do conhecimento. A maioria das partes da educação física, a gente, professor da educação física, temos que observar, analisar criticamente os pontos e detalhes de cada aluno para saber aonde eles vão chegar, onde podem chegar, os pensamentos que eles podem conter durante os exercícios, as atividades físicas, os pensamentos positivos, os pensamentos negativos, quais tipos de reflexões eles vão ter e vão buscar durante a atividade física, pois teremos diversas, milhares de reflexões durante a atividade física. Por exemplo, uma pessoa está treinando normal um exercício de calistenia. Aí ele pergunta: como que o corpo sobe na barra? Vamos dizer assim, como que o corpo ele consegue subir na barra e fazer 20 repetições? Por causa da quantidade de força gravitacional e da força muscular, o volume do músculo ajuda ele a fazer a força certa para alcançar o objetivo dele. Então eu fiz uma reflexão, agora eu criei uma reflexão, agora eu pensei como Sócrates. E eu mesmo percebi que eu pensei como Sócrates agora. Agora, vocês pensando, vamos mudar para o próximo filósofo. Platão. O que Platão pensava naquele tempo? A filosofia de Platão dizia que a mente e o corpo devem pensar juntamente. Ou seja, a alma e o corpo físico devem estar simultaneamente conectados. Os dois conectados. Por quê? Os dois têm que estar conectados. O maior controle corporal que você pode ter para fazer o seu corpo se desenvolver em superioridade, vou ser mais simples para vocês. Quando você desenvolve seu cérebro para ele expressar a forma como você quer falar, a forma como você quer descrever, a forma como você quer se expressar para alguém, seu cérebro tem que usar a parte física. Ou seja, sai do cérebro e vai para o corpo. Então, na educação física é praticamente quase a mesma coisa. Na educação física você tem que ir na igreja, controlar a sua parte espiritual, para você ajustar junto com a sua parte física, que é o seu corpo, ou seja, você equilibra os dois. Você faz a prática de atividade física durante o dia e à noite você vai na igreja para equilibrar os dois lados. Então, uma pessoa que faz não sei se é yoga que se fala, é uma coisa assim. Enfim, voltando aqui. A pessoa que procura equilíbrio entre mente e corpo, alma e corpo físico, ela procura praticamente um equilíbrio entre os dois lados. Tem que manter um equilíbrio. Então, para Platão, não tinha muita dúvida, não tinha muita complicação em acreditar, né?
coisa que o Platão dizia naquele tempo, coisa que Platão falava naquele tempo, que não precisava se ter um exagero, um excesso errôneo de exercícios físicos. Então, você está se exercitando, você não precisa treinar 2 horas de exercício físico, não existe um treinamento de atividade física e de exercícios físicos. Você, primeiramente, você precisa de 1h30 ou 1 hora no máximo de exercício físico. Ou para quem é ectomorfo, no meu caso, uns 40, 30 minutos de exercício físico de intensidade extremamente alta ou super alta, tanto faz. Então, Sócrates pensava dessa forma. Sócrates não, Platão. Perdão, Platão pensava dessa forma. Agora vamos para o último filósofo que pensava muito na área da educação física, que ele era chamado de Aristóteles. Aristóteles defendia a educação por fase de vida. Tudo que é moderação e que não é em excesso dava certo. Acreditava que a idade tem um tipo de formação adequada. Acreditava que a idade tinha um tipo de formação adequada. Então, aplicando na educação física, a gente não pode passar um treino intenso de um adulto para uma criança de 10 anos. A gente não pode passar um exercício físico de alta intensidade de um adulto para uma criança de 5 anos, 7 anos. Não existe isso. Criança tem que ser com moderação, com baixa intensidade. Vamos colocar aí atividades criativas. Jogar um futebol, qual é o nome daquele joguinho mesmo? Vamos botar pique-pega, botar pular corda, esconde-esconde. As crianças têm que praticar essas atividades. Já os adultos não. Os adultos, eles podem jogar futebol, eles podem fazer qualquer tipo de outros esportes além do futebol, como queimadas, jogos mais intensos, como handball, como futebol, voleibol, que são esportes mais intensos que não são para crianças de 3 a 8 anos de idade. Durante os treinos, o professor de educação física nunca deve exigir o máximo de rendimento do aluno durante a atividade física. Nunca deve exigir. Se o aluno está fazendo o máximo dele e o professor está lá analisando e vendo que ele está fazendo o máximo, mas mesmo assim exigir que ele tenha um ritmo alto de atividade física, ele está errado nesse ponto. Ele nunca deve fazer essas expressões para o aluno. Nunca deve chegar no aluno que está lá suado, cansado, já fez mais de 4 séries de 30 repetições e vim falar que tem que fazer mais exercícios. O professor não deve fazer isso. O professor tem que analisar criticamente, observar o aluno, se ele está cansado, se ele já está fadigado, e pedir para ele dar um descanso de 1 a 2 minutos durante a série, beber uma água ou se alongar depois desse exercício, ou ele dar uma descansada e uma parada e ficar ali esperando o mesmo tempo passar até a próxima série começar novamente. Temos a parte mais importante, ignorar as fases de desenvolvimento. Tem professor que ignora a fase do aluno. Crianças de 10 anos passa atividades físicas de gente de 30 anos, gente de 40 anos, gente de 25 anos. Então, nunca se deve para uma criança de 10 anos dar exercícios físicos de uma pessoa de 25 anos, 30 anos. Mas a gente pode adaptar para diminuir a intensidade, sendo professor, olhar humanista e crítico sobre o aluno e trazer o desenvolvimento para a idade e a personalidade e o pensamento específico dele, porque cada aluno tem a sua idade, tem a sua faixa etária de exercícios.
Então, para Aristóteles era isso. A gente nunca deve dar um exercício de alta intensidade em excesso, nunca cobrar mais exercícios durante 2 horas de exercícios, nunca cobrar um tempo a mais. A gente nunca deve passar um exercício de um adulto para uma criança, porque isso não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Criança não faz uma atividade física de um adulto. Vamos lá, que uma criança de 12 anos faça isso, uma criança de 13 anos, 15 anos faça isso. Dependendo do tipo de carga de peso ou atividade que ela fizer, que ela suportar, ela pode. Do mínimo do peso dela. Vamos botar aí que ela pegue 1 quilo no braço, assim, do chão. Ela vai lá, pega do chão, vai entregar ao pai dela. Ela aguenta pegar aquele peso. Então, a criança é capaz sim de aguentar 5 quilos. Vou botar aí 1 quilo, melhor ainda, mais fácil. 1 quilo. Então, a anilha de 1 quilo lá no chão. A criança vai lá e pega. O pai pede para ela pegar, entrega na mão dele. O pai pede para ela pegar de volta e colocar no chão. Faça fazendo isso 10 vezes. Ou seja, tá treinando a criança. Mas não é uma anilha de peso tudo muito pesado. O certo é você fazer com uma anilha de peso mais macia para criança. Muito mais macia. Enfim. Esses são os pensamentos de cada filósofo que a gente analisou, observou criticamente em questão humanista, em questão sobre o olhar da educação física, acrescentando os pontos filosóficos dentro do ponto da educação física. Enfim, esse é o vídeo. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Se eu falei alguma coisa errada, me corrijam, porque eu gosto de aprender. Estou aqui para isso e para me desenvolver criticamente, observando tudo que eu faço. Os 2 vídeos anteriores, posteriormente, que eu gravei, eu observei uns níveis de linguagem que eu estava usando muito coloquial. Então, esse vídeo eu estou tentando reduzir esses níveis de linguagem, traduzindo com mais simplicidade as frases, para trazer um melhor argumento com frases simples para vocês. Então, eu penso e falo. Eu estou fazendo o possível. Então, eu vou parar também de repetir o então e vou tentar acrescentar outras frases, outras ideias. Vamos ver como o tempo vai mudar isso para mim. Então, eu espero muito que isso não seja só um desenvolvimento pessoal para mim, porque o meu canal é isso. E para outros, que isso seja uma lição de aprendizagem. Quando ela observar a conversa de uma pessoa através do computador, ela vai entender que aquela pessoa se superou. Ela saiu de uma pessoa de mentalidade infantil para uma pessoa de mentalidade adulta, com argumentos concretos, palavras sábias, palavras corretas, com uma fonética correta, com cada ligação, o início de uma conversa, o final de uma conversa. Enfim, eu vou entrar em outro assunto não, que o vídeo já acabou, mas fica com o vídeo e é isso. Se inscreva aí, deixa o like, compartilhem com a família de vocês, com o pai, a mãe, tio, vovô, e valeu!